Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Começa agora o programa mais esperado pela comunidade brasileira e angolana. Brasil Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, que agora pela rádio Eclésia 97.5 FM lhes trará muita alegria e informações. Acredite, prêmios para você. A partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles povo de Angola e Brasil. Boa tarde, ouvintes da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, 97.5 FM. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Brasil Angola, parceria que faz. Um espaço de diálogo, troca de experiência e construção conjuntas de caminho para um futuro mais sustentável entre os nossos dois países irmãos. No programa de hoje, teremos um bate-papo especial com uma convidada que é referência internacional quando o assunto é inovação, sustentabilidade e impacto social. Falamos de Carolina Aragão, diretora de inovação e impacto no ProNatura Internacional, uma agência dedicada ao desenvolvimento econômico sustentável. Ela lidera a plataforma de valor compartilhado SVP, uma metodologia criada em parceria com o IFC do Banco Mundial, que conecta cadeias produtivas sustentáveis a investimentos de impactos em mercados globais. O tema do nosso bate-papo é de grande relevância para o mundo atual. Desenvolvimento econômico sustentável, a importância da ética na comunicação e no desenvolvimento de negócios para um futuro melhor. Fique conosco, porque esta conversa promete reflexões inspiradoras sobre como unir crescimento econômico, responsabilidade social e integridade na construção de uma manhã mais justa e sustentável. Eu sou Cláudio Holanda e tenho como parceiro de bancada o consultor empresarial Hugo Bush, diretor de Relações Institucionais da AEBRAM, Associação de Empresários Executivos Brasileiros em Angola, e presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio Angola Brasil. Muito boa tarde, Hugo Bush. Boa tarde, professor. Boa tarde, Carolina. E boa tarde, caros ouvintes. Estamos aqui de novo mais uma semana. Numa parceria da Rádio Eclésia 97.5 FM com ABCH, Associação Beneficente Cláudio Holanda, direção técnica de Francisco Carlos, redação de Ruth Azevedo, assessoria técnica e edição do DJ Walter Mix. Convidamos a todos a estarem conosco e participarem da nossa programação. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756 ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. A maior e melhor escola técnica de marketing e comunicação de Angola. Cefet.
Novas turmas, inscrevam-se já. 924-243939. Estimados ouvintes da Rádio Eclésia 97.5 FM, nós agradecemos a sua audiência, o nosso muito obrigado, e vamos com esse tema hoje de tanta importância: desenvolvimento econômico sustentável, a importância da ética na comunicação e no desenvolvimento de negócios para um futuro melhor. Para essa conversa especial, temos a honra de receber Carolina Aragão. Boa tarde, Carolina. Seja muito bem-vinda ao programa Brasil-Angola, parceria que faz. É um prazer tê-la conosco, Carolina. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que pra gente é tão importante, né? Se tornou a nossa vida e que no final das contas é um grande propósito de ver todo mundo vivendo uma vida, uma qualidade de vida cada vez melhor. Para começarmos, Carolina, conte um pouco aos nossos ouvintes sobre o que é Pronatura Internacional e qual é o foco principal do trabalho que vocês desenvolvem em prol do desenvolvimento econômico sustentável. O Pronatura Internacional, ele é uma organização sem fins lucrativos, mas que existe há 40 anos já, faz 40 anos esse ano. É uma organização à frente do seu tempo, que trabalha com desenvolvimento sustentável desde os princípios, assim. Foi um grande pioneiro, Marcelo de Andrade, que foi o fundador do Pronatura, teve essa visão há muitos anos de que a economia ela precisava ser integrada ao meio ambiente e às questões sociais para que a gente pudesse ter de fato soluções. E é uma organização que trabalha com essa visão de desenvolvimento econômico sustentável, sempre preocupada em trazer soluções. A gente tem vários tipos de iniciativas diferentes no meio da sustentabilidade, de ativistas a inovações, e esse modelo em que você traz uma integração e conversa com todas as fontes para trazer desenvolvimento é muito importante. A Pronatura já atuou em mais de 60 países nesses 40 anos. Trabalhamos muito em parceria com as organizações, porque desenvolvimento econômico é muito amplo, né? Então a gente trabalha desde a implementação na comunidade até o desenvolvimento do modelo de negócio em escala e levar para o mercado financeiro internacional. Sim. Então a gente tem que, como diplomatas, falar muitas linguagens diferentes, conseguir comunicar de forma apropriada e ter muita escutativa, muita percepção para fazer com que a integração de todos esses elos, todas essas cadeias aconteçam, né? Ter essa visão estratégica. Tá. Então, a Pronatura atua com mais de 450 parceiros pelo mundo. Cada região tem uma característica diferente. A gente precisa aprender e respeitar muito para conseguir fazer um bom trabalho. E nós esperamos que em Angola nós podemos ser 451, né? Carolina, você lidera uma iniciativa chamada Plataforma de Valor Compartilhado, desenvolvida em parceria com o IFC do Banco Mundial. Como essa metodologia funciona? Diz para nós, e de que forma ela ajuda a conectar sustentabilidade e investimento em mercados globais? A gente trabalha, a plataforma de valor compartilhado foi uma metodologia escolhida pelo IFC, que é o Banco Interamericano do Banco Mundial, é um braço do Banco Mundial. Eles selecionaram entre mais de 3.000 metodologias quando eles queriam uma metodologia boa para implementação e desenvolvimento econômico sustentável. Eles escolheram a metodologia do Pronatura e formamos então em conjunto uma joint venture para conseguir aplicar o desenvolvimento de regiões em vulnerabilidade, ou seja por uma região de vulnerabilidade histórica ou por uma questão de alguma indústria que está presente, gerando algum tipo de desigualdade ou que precise de desenvolvimento daquela região.
a gente faz um mapeamento vocacional. São três fases da plataforma de valor compartilhado. A primeira fase é basicamente uma fase de compreensão do território. Então a gente fica 1 ano estudando o território, a parte cultural, histórica, as vocações de cadeias produtivas que podem ser desenvolvidas em escala, os agentes que são mais relevantes, que se envolvem na região, os territórios, as agências, se tem alguma agência de desenvolvimento regional, local, que é fundamental para que o projeto tenha independência a longo prazo, né? E então a primeira fase de estudo, de análise, de muito relacionamento interno com a comunidade local e as organizações. Depois a gente ajuda a desenvolver um pouco mais essa agência de desenvolvimento local, ela estruturar e desenvolver. Muitas vezes existe, a gente só ajuda a desenvolver mais, outras vezes a gente tem que criá-la. Escolhemos, depois do estudo, uma das cadeias produtivas para fazer um projeto piloto inicial, como uma amostra e aprendizado também, porque em seguida a gente monta um plano de negócio robusto com umas 8 a 12 cadeias produtivas que a região em Angola, por exemplo, tem, riquíssimo naturalmente, né? E como o Brasil também. E tem muito potencial em diversas regiões. Então, inclusive, o Pranatura já fez. No final, a gente pode falar um pouco mais nos projetos em Angola. Então, uma vez detectadas essas cadeias, a gente faz um modelo de negócio bem robusto, com análise de risco para o mercado financeiro. Obviamente, não fazemos essas coisas sozinhas, com grandes especialistas, de acordo com cada região, cadeias e produtivas e tudo mais. E uma vez pronto aí a gente já sai para a segunda fase, né? A gente vai para a fase de captação de recurso. Então a gente pega esse modelo de negócio, faz um estudo de mecanismos financeiros que chamam de blended finance, né? Que é essa finança mista. Então a gente tem uma parte de filantropia, uma parte de venture capital, são modelos diferentes de investimento que misturados reduzem o risco. Inclusive a gente tem uma parte de nature assets, que são esses ativos naturais hoje que também entram nos mecanismos de investimento. E essa mistura... Carolina, o Hugo Bush, você acabou de falar que tem... De acordo com a região e estrutura do mercado. Desculpa. Não, eu estou falando que o Hugo Bush, antes de iniciar o programa, ele disse que tinha uma lembrança do nome, né? E seu também, aqui em Angola. Como é ele agora? Que ele é o presidente do Conselho da Câmara de Comércio Angola Brasil e também diretor da EBRAM, Associação dos Empresários Brasileiros em Angola, consultor empresarial. Ele vai te fazer umas perguntas, mas aí quem sabe ela possa dizer que o nome dela já é famoso aqui. Vamos lá. Que na verdade o Instituto, né, IFC, né, do Banco Mundial é bem conhecido aqui, né? Eu mesmo tenho contato com o pessoal do IFC aqui para efeito de investimento. Carolina, se fala muito hoje em desenvolvimento sustentável, mas muitas vezes o conceito é limitado apenas para o meio ambiente. Na sua visão, o que realmente significa desenvolvimento econômico sustentável e como ele pode contribuir para reduzir desigualdades e gerar oportunidades? A gente entende que não tem como a gente falar só de preservação ambiental sem envolver o social e sem envolver desenvolvimento econômico, porque uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. A gente está numa rádio católica, inclusive fico muito feliz com isso, e tem uma encíclica básica de João Paulo que fala sobre a ecologia humana. No final das contas, ele traz sobre a degradação moral, né? Quando traz esse conceito, nem querendo ir muito para a parte teóloga da teologia, mas
muito simples de que o ser humano ele precisa de uma vida digna para que ele consiga cuidar desse bem comum, né? Então não tem como a gente falar de preservação ambiental sem antes trazer uma dignidade básica social. E da mesma forma a gente não tem dificuldade em falar em desenvolvimento econômico industrial se você não dá uma estabilidade digna para o meio social. Então uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. A gente vê riscos, por exemplo, de grandes indústrias em que não vão trabalhar em alguma região específica, mineradoras, por exemplo, e não cuidam da questão social do entorno. Você vai gerar ali uma desigualdade, uma questão grave de não desenvolvimento, e você gera revolta, e isso tudo vai gerar, no final das contas, prejuízo para a própria indústria, para o próprio local. Você vai ter prejuízos também ambientais. Então, esse equilíbrio entre social, ambiental e econômico, ele é fundamental para que você consiga, de fato, andar para frente com as coisas, né? E ter um equilíbrio real, porque a gente vai falar mais à frente um pouco sobre ética também, e uma coisa está totalmente ligada à outra, né? E quando a gente olha assim para os países, totalmente, né, o resultado. Quando a gente fala dos países, né, Brasil e Angola, né? São tantos recursos naturais, mas também temos muitos desafios sociais, né? Brasil no seu nível, Angola no dele. Que tipo de parcerias podem fortalecer um modelo de crescimento mais ético e sustentável? O modelo da plataforma de valor compartilhado é uma metodologia que faz muito sentido, como o Marcelo fala muito bem, o fundador do Pronatur, ele fala, é a mesma metodologia, mas ela é completamente diferente para cada local que a gente vai, porque a cultura, território, tudo é diferente. Mas no final das contas, a gente fala muito da importância da Agência de Desenvolvimento Local e das organizações locais pela independência do projeto político local, um pouco. Então, quando a gente faz um projeto, a gente trabalha em parceria, obviamente, com prefeituras, governos, que é fundamental essa abertura de portas, mas com um projeto de longo prazo, desenvolvimento econômico é de mais de 10 anos, você fala de um projeto desse, você inicia rápido, mas ele é perene, né? Ele continua crescendo. Então, a Agência de Desenvolvimento Local, ela traz uma independência de conhecimento, de desenvolvimento, de trabalho a longo prazo, mantendo boas parcerias, mantendo uma independência econômica, né? Tá certo. Agora, Carolina, responde aqui para nós. Na prática, como os pequenos produtores, empreendedores locais e comunidades podem se integrar a essas cadeias produtivas sustentáveis e participar dessa nova economia? Olha, na prática, a gente falando com o pequeno, quando a gente fala da plataforma de valor compartilhado, na verdade como se a gente estivesse trazendo uma grande orquestra e ajudando a esses músicos, que são os produtores, a entrarem dentro de um sistema que vai ajudá-los a aprender a tocar melhor, aprender a conseguir ter uma ferramenta de trabalho que ajude ele a ter um retorno melhor. Mas ele sozinho, ele não consegue criar uma plataforma dessa, mas ele consegue se desenvolver, ter aprendizados. Inclusive, a gente está fazendo hoje um projeto no Pará e a gente está trazendo para alguns produtores, para os sindicatos de produtores, cursos que são feitos gratuitos, por exemplo, pelo WhatsApp, ferramentas fáceis, feitas pela Embrapa com parceiros, e que a gente encontra ferramentas ali incríveis de aprendizado para ajudar o produtor a ter uma forma de produção mais sustentável e que seja boa para ele economicamente também. Mas esse é o básico, é o princípio básico para um primeiro passo, né? Eu acredito para que essa mudança estratégica grande, essa união é fundamental. Então, cooperativas, sindicatos, eles têm que pedir para projetos grandes desse desenvolvimento, em parcerias, aconteçam nas suas regiões. Porque isso ajuda muito, sozinho é muito difícil, né? Precisa da união das organizações, dos produtores. Sem dúvida, sem dúvida. Não.
Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fiquem ligados. Brasil Angola, parceria que faz orientação de negócios para você. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756, ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. Estamos de volta no nosso Brasil Angola, parceria que faz, e vamos agora para o nosso momento musical. No palco do Brasil Angola, parceria que faz, Leci Brandão, com a música Negro Zumbi. Brasil Angola, parceria que faz, agora música para você. Zumbi o teu grito ecoou no quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pela axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso tombamento pela identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Zumbi o teu grito ecoou no quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pela axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso tombamento pela identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Oi, ei, 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 negro zumbi. Oi, ei, 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 negro zumbi. Banda Afro Mandela, agradeço daqui. Negro zumbi. E para quem não sabe, o meu nome é Leci. Negro zumbi. Salve meu pai, algum Patacori. Negro zumbi. Oi, ei, 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 negro zumbi. Oi, ei, 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 negro zumbi. Oi, ei, 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 negro zumbi. Oi, ei, 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 negro zumbi. Oi, ei, 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 negro zumbi. Oi, ei, 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 negro zumbi. Oi, ei, ei, negro zumbi. Acabamos de ouvir com a eterna Leci Brandão com a música Negro Zumbi. Carolina,
entrando agora num ponto essencial do nosso tema, a ética. Por que a ética é tão importante na construção de negócios sustentáveis e no modo como as organizações se comunicam com a sociedade? Olha, eu entendo que para qualquer negócio, confiança é a base para qualquer relação de longo prazo, ou até mesmo curto prazo, né? Negócios não necessariamente são feitos só de longo prazo, mas a confiança é a base de tudo, de sucesso, eu digo, né? Então, quando a gente fala da ética, o princípio é que a gente busque o bem, né? E quando você percebe uma organização que se desenvolve baseada em princípios éticos, voltados para o bem, com transparência, integridade e autenticidade, fica muito mais fácil de você conseguir, independente do nível ou da cultura, criar essa relação para desenvolvimento de bons negócios. Carolina, aproveitando a onda, vivemos um tempo de muita informação, em que as empresas comunicam constantemente sobre responsabilidade social e ambiental. Como garantir que essa comunicação seja verdadeira e não apenas uma estratégia de marketing verde? A gente, junto à BMN, que é a Associação Brasileira de Marketing e Negócio, a gente vem agora começamos agora um trabalho de reestruturar um código de ética para o mercado. Já tem outras organizações incríveis que trabalham nesse quesito e a gente pretende trabalhar em conjunto. Mas eu entendo que é um ativo para o negócio, né? Porque a gente fala do ativo de marca, no final das contas, é sobre a credibilidade da marca. Então, quando a gente traz um código de ética, que no final das contas é a forma como se faz as coisas, a gente facilita muito. Hoje a gente tem um mundo muito descentralizado em relação à comunicação. Antigamente se tinha ainda algo mais centralizado. E hoje a gente tem um novo cenário com a internet, com as redes sociais, todo mundo influencia e comunica. Então a responsabilidade está ainda maior. Não só a responsabilidade de quem influencia, mas a responsabilidade das organizações que podem dar suporte para essa nova geração, principalmente, que está vindo comunicar. E eu vejo um pouco um desafio de que, eventualmente, a gente consegue perceber o mercado do marketing trabalhando um pouco mais como sofistas, sabe, né? Aquela retórica forte de uma persuasão, mas não necessariamente com uma busca real de uma verdade para o bem. Então, acho que isso tem que ser autêntico para ter confiabilidade de marca. Tem que ser verdadeiro, transparente, na prática, né? E como a ética e a comunicação responsável pode contribuir para inspirar um novo modelo de desenvolvimento mais humano, inclusivo e sustentável? Eu acredito que o nosso grande desafio hoje é ir para além da teoria, né? Trazer um pouco a visão ali de Aristóteles e São Tomás de Aquino, onde a ética é prática, e a gente conseguir trazer para a vida real das pessoas, as suas mais diferentes realidades. E é importante chegar nessas diferentes realidades, porque, como a gente falou há pouco, todo mundo hoje comunica, influencia, e não só nacionalmente, mas internacionalmente. Então é muito importante a gente conseguir chegar na prática, a importância da ética nessa visão da busca pelo bem natural, das virtudes na sua ação
como eu estou falando de princípios básicos de vida, e não necessariamente corporativos, mas é porque isso é o que molda o corporativo no final do dia, né? Verdade. A gente está falando de pessoas comuns que estão falando na internet. Não necessariamente as pessoas tiveram uma faculdade de empreendedorismo, de administração ou de marketing, comunicação. As pessoas crescem na internet hoje como pessoas comuns e precisam ter toda essa responsabilidade de comunicação ética. Então, acho que a gente precisa se reinventar para conseguir chegar com os conceitos na linguagem comum para as pessoas nas mais diversas realidades. Certo. Carolina, eu vou falar como um simples professor, que me orgulho muito, que eu vejo que a ética, a cidadania, né, tinha que ter numa forma transversal nas escolas, né, desde o básico até a universidade, porque vários empresários, né, que eu converso, e quando eu tenho uma ONG, tenho programas sociais, dizem assim: Cláudio, você é poeta, Cláudio. Não, a rentabilidade da empresa, o custo, qualquer coisa que eu faço de sustentabilidade, isso vai me gerar custo. E você, né, que é uma especialista, que está trabalhando isso, você viu o que você falou da sua satisfação a Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, mas porque o homem está tão distanciado do outro, né, do seu papel como cidadão, como ser ético, né? Queria que você também pudesse falar com nossos jovens, não só aqueles que estão na universidade, mas aqueles que estão num curso técnico, falasse para ele da importância dessa sustentabilidade. Eu costumo dizer que a sustentabilidade pode ser um mundo, né, muito ampla, mas no final das contas é muito simples. A minha visão pessoal é que a sustentabilidade é um senso de pertencimento e ao mesmo tempo quase que uma obrigação por gratidão de estarmos aqui, né? Senso de pertencimento para começar, porque a gente está num mundo só. O que a gente faz aqui impacta na China, lá do outro lado do mundo, e vice-versa. Então, você vive num condomínio, num prédio, o que eu faço vai impactar na minha casa, vai impactar o vizinho ali do lado e a todo mundo. Então, esse senso de pertencimento é o básico para você entender a sustentabilidade. Não adianta eu viver como se eu vivesse isolada numa bolha, porque a gente não vive isolado nessa bolha. Verdade. E tudo tem uma consequência, né? Então, quanto melhor eu vou cuidando das minhas ações, isso também tem uma troca, né? Então, essa visão de todo, de pertencimento e de troca com o todo. E o segundo ponto é, no final das contas, um propósito maior com que a gente tem da nossa vida, né? A gente está aqui vivo num mundo que tem condições únicas e ótimas para um ser humano sobreviver. Então a gente precisa cuidar dessa casa comum que foi dada a gente, né? A gente nasceu aqui no planeta Terra com as condições ótimas, a gente vê essa responsabilidade no final das contas. O Marcelo fala de uma história muito boa de um dos primeiros conselheiros do Pranatura em uma das reuniões deles, que alguém estava falando sobre, vamos salvar o mundo. Não, peraí, não é que a gente vai salvar o mundo. O planeta Terra, a natureza está aqui linda e maravilhosa como ela está. A gente que está aqui por pouco tempo tentando salvar a nossa sobrevivência nesse mundo aqui. Super verdade. Você que está nos ouvindo, continue ligado, porque agora vamos para a última parte do nosso programa Brasil-Angola, parceria que faz. Hoje, nosso bate-papo é de grande relevância para o mundo atual. Desenvolvimento econômico sustentável. A importância da ética na comunicação e no desenvolvimento de negócios para um futuro melhor. Antes de continuarmos com essa entrevista especial, vamos para mais um momento musical. Agora, no Brasil-Angola, parceria que faz, vamos homenagear a Carolina, né? Para que ela conheça Yuri da Cunha com a música Festa na Sanzala. Brasil-Angola, parceria que faz
Agora, música para você. Vou nesse batuque que trago de África, irradia a magia que brota em mim. Em barracos de Congo, de Queto, de Jeje, de Angola, meu irmão. Tenho um look trazado enrolado no pelourinho que levante a galera. Tenho pé nessa sala, toda sua beleza e cor, raça negra que levante a galera. Tenho pé nessa sala, toda sua beleza e cor, raça negra. Dig, 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 hey! Sacudiu, balançou, dig, 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 hey! Toda cor, raça negra. Dig, 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 hey! Sacudiu, balançou, dig, 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 hey! Toda cor, raça negra. Mundo tambor, que agita a massa, um gesto de amor pra quem gosta de mim. Que levanta a galera, tenho pé nessa sala, toda sua beleza e cor, raça negra. Que levanta a galera, tenho pé nessa sala, toda sua beleza e cor, raça negra. Dig, 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 hey! Sacudiu, balançou, dig, 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 hey! Toda cor, raça negra. Dig, 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 hey! Sacudiu, balançou, dig, 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 hey! Toda cor, raça negra. Nesse ritmo que só Angola tem, acabamos de ouvir Yuri da Cunha com a música Festa na Senzala. É com você, Hugo. Carolina, nosso programa destaca as pontes que se unem Brasil e Angola. Na sua visão, quais são as oportunidades de colaboração entre os dois países em projetos de desenvolvimento sustentável e inovação? Hugo, minha visão é a mais positiva possível. Eu acho que, como a gente falou mais cedo, ambos são países riquíssimos naturalmente, uma cultura riquíssima e um povo muito, muito forte, com um potencial incrível, tanto o Brasil quanto Angola. E vejo também uma capacidade de integração muito grande. A gente, quanto para a Natura, já teve em Angola, fazendo logo depois da Covid, a gente fez um projeto de plataforma de valor compartilhado, convidado por 5 agências da ONU com o IFC do Banco Mundial. E a gente aplicou ali entre a região de Luanda e Cabinda uma plataforma de valor compartilhado com uma cadeia produtiva que, na verdade, eles queriam, a vocação local maior era para a criação de aves e tinha um problema com a alimentação das aves, então acabou desenvolvendo mais de uma cadeia regional e teve não só envolvimento do IFC, como também de bancos angolanos, e o projeto depois foi bem sucedido, ficou para o setor privado, né, que investiu, seguir com ele. Então, eu vejo que tem uma possibilidade de fazer projetos como esse, onde pegam regiões de vulnerabilidade, entender a vocação,
ajudar a impulsionar essas cadeias produtivas de forma inteligente, trazendo investimento. Vejo um potencial enorme nisso e a gente ficaria muito feliz em ampliar essa atuação em Angola. Carolina, eu tenho uma preocupação há cerca de uma semana, né, ou dias, né? Nós tivemos um grande evento aonde o nosso Alfredo, presidente da FAE, né? A AGEA, é a Associação dos Jovens Angolanos. E lá, né, apareceu, né, uma instituição do governo, né? A FADA, é isso? Que financia. A FADA que financia desenvolvimento agrícola. Todo desenvolvimento agrícola. Mas ouvindo você e aprendendo um pouco de tudo isso que você, porque aprender, todos nós temos que estar aberto. Eu preciso que você, porque como a nossa Rádio Eclésia, ela é a única que tem uma antena, emissora católica em toda Angola, de Cabinda Cunene, tá? Várias cooperativas rurais estão nos ouvindo, tá? Lá na aldeia, né? O nosso agricultor familiar que disse, olha, você vai e se reúne e cria aí uma agricultura familiar. O outro, uma pecuária familiar. E o nosso jovem universitário, cheio de sonho, amiga, cheia de sonho, aqui como no Brasil, mas aqui as coisas são um pouquinho mais difíceis, porque o empresariado está totalmente distanciado do jovem, entende? Onde o jovem, ele está estudando, mas e aí? Tá? Então eu queria que você, com a sua experiência, como é que nós, né, você sabe da parceria com a nossa ONG, com a Rádio Católica de Angola, para toda, de Cabinda Cunene, né? Como é que a gente podia, com essa sua expertise, com esse trabalho que você já desenvolve, sério, com visibilidade, poderíamos avançar? Pelo visto, que houve? Caiu a ligação? Alô? Oi, querido. Desculpa, caiu, eu voltei agora. Mas você chegou a ouvir a explanação ou não chegou a ouvir? Eu estava ouvindo até você falar que o nosso jovem que fica aqui um pouco ainda perdido, que não tem tanta conexão com o mercado, que não é que ele não tenha conexão, Karina, não é que ele não tenha, é o mercado que, por exemplo, né? Eu estudei numa universidade, a Estácio de Sá, né? A minha universidade, a gente começou no Rio Comprido. Na Universidade Estácio de Sá, eu fui aluno, assistente de aluno, professor, coordenador, diretor. A Estácio criou uma emissora de rádio, criou a primeira emissora de televisão, depois gerou essa rede para o país inteiro. Então você sentia um desenvolvimento independente daquele curso, para que as universidades, com aquela grade, eu como professor e diretor de universidade, sabemos que disciplinas profissionalizantes são muito poucas. O jovem sai da universidade sem ir para o mercado ele aprende no mercado. Então aí, como é que nós podemos, nas comunidades tão distantes de oportunidades, né, podermos levar essa cultura que vocês têm aqui em Angola? Olha, eu tenho visto, eu tenho tido uma experiência, como você falou, a gente aprende muito sempre, né? A gente tem feito um trabalho em Juruti, no Pará, e me encanta muito ver a inteligência que existe dentro de cada núcleo, cada comunidade, é uma região, por exemplo, que é um pouco mais isolada, né, pela sua questão logística, difícil acesso, conta dos rios e tudo mais. Mas o que eu tenho visto é pessoas com um potencial enorme, pessoas com sede de aprendizado, muito criativas, com muita possibilidade real de se desenvolver, e muitas vezes com um pouco
ou pouco acesso a ferramentas, né? E também, e muitas vezes eu vejo que tem muitas ferramentas no mercado, mas que não chegam até lá, né? Não fazem essa ponte. E o outro ponto que eu enxergo é, às vezes, falta sentar e conversar. Então, a gente tem um exemplo lá, por exemplo, as mulheres são fortíssimas no futebol, inclusive um lugar incrível para se conhecer, e toda comunidadezinha tem um time eu nunca vi um município com tanto time feminino de futebol, viu? Que bom, tem, né? Mais de 100 times, um município de 50 mil pessoas tem mais de 100 times de futebol feminino. É uma coisa incrível, mas o que eu ia trazer para isso é, elas se reúnem toda semana para jogar futebol, mas não se reúnem para falar de empreendedorismo feminino, o qual elas são muito fortes. As mulheres são super empreendedoras, muito capazes, muitas jovens, mas elas se reúnem não com a mesma frequência, óbvio, e menos para falar sobre isso. Mas eu enxergo que, como cada um tem um aprendizado, viu uma coisa aqui, outra ali, quando a gente começou a promover um pouco mais de união em encontros, elas têm muitas associações, o que é muito incrível, isso também ajuda muito o processo. Então, o que eu ia trazer é a importância da união, do diálogo e de um propósito comum nesses casos, nessas regiões, para que você consiga produzir conhecimento, visão de oportunidades. Como existem muitas ferramentas, mas as ferramentas não chegam, às vezes um viu uma ferramenta, uma oportunidade aqui, porque tem uma personalidade, viu uma oportunidade e leva isso para o grupo, o outro viu outra coisa. Então, é claro que a gente está falando de iniciativas individuais, né? Porque eu acho que as organizações grandes, elas têm, seja governamental ou não, elas têm suas obrigações de fazer chegar neles. Mas não falando das organizações, falando do indivíduo que está lá na sua casa, sozinho, sem saber como ir. Existem muitos cursos e oportunidades hoje na internet. Infelizmente, nem todos têm acesso à internet, mas tem muitos cursos básicos. A gente fez uma pesquisa extensa e descobriu, assim, iniciativas muito interessantes. Mas falta, às vezes, alguém pesquisar e levar de fácil acesso até essas pessoas e comunidades, que facilitam muito a vida deles. Perfeito. E o segundo ponto, e esse ponto de união e diálogo, realmente a gente viu, assim, por exemplo, uma dificuldade de compra de insumo, porque é caro por uma conta de logística, quem mora numa comunidade longe. Criou-se um grupo de compras, e desse grupo de compra, em 2 reuniões, o que elas fizeram foi incrível. Não foi a gente que fez, elas fizeram por conhecimento próprio, mas eles estavam dissipados, né? E agora estão unidos, e isso muda tudo. Então, eu gosto e estimulo muito essas associações, esse trabalho em conjunto, essa visão de que eles têm muito potencial e eles sabem muito. Se acreditarem e se unirem, eu acho que isso faz muita diferença. Agora, é importantíssimo que a gente não deixe esse trabalho e esse peso só no indivíduo, né? O indivíduo tem que trabalhar, mas as organizações que estão do lado de fora e que são grandes têm, eu enxergo no mercado privado uma responsabilidade muito grande de desenvolvimento econômico a longo prazo, porque esse sim pode fazer projetos de longo prazo, e sustentabilidade, como você estava falando antes, ela não é um passivo para a empresa, ela não é um prejuízo. Sendo bem feito, com uma boa estratégia, ela é um investimento. Então, minha visão o que você está falando, por exemplo, já que eu falei na universidade, né? A Estácio, ela tinha uma preocupação com o egresso. Aonde está o meu aluno? Ele está empregado, ele está desempregado. Está empregado, também empregado, então ele vai dar estágio, ele vai dar emprego para os nossos alunos. Então, você não deixar de ter essa relação. É com você, Hugo. Não, eu acompanho várias e várias instituições, não estou falando em relação a de vocês, né, a Pronatura. E o que acontece? Existem projetos, ok, tem as suas entregas, vamos dizer, a que foi feita aqui em Angola. E depois, como é que vocês acompanham isso? Como é que você sabe que aquilo que você entregou dá continuidade ou aquilo morreu?
Tá, tô falando de forma geral, né? Mas eu tô puxando sardinha para Angola, entendeu? Porque eu participei de vários projetos aqui, né? E sei como é que eles estão hoje, né? Como é que foi hoje o andamento operacional deles, né? No dia a dia eu consigo acompanhar. Mas e você? Você disse que fez um acompanhamento, fez um projeto aqui em Angola e foi entregue para a área privada, ok. E daí em diante, como é que isso dentro do portfólio da tua empresa aparece hoje? Entendeu? Ok, fiz a minha entrega, o projeto foi esse, eu sou gerente de projeto, eu sei como é que é, fiz a minha entrega, ok, beleza. Aí o acompanhamento depois, como é que fica? A gente diz que, assim, o grande sucesso para qualquer, não posso falar qualquer, mas no nosso caso, o grande sucesso é a gente não precisar aparecer nem estar presente, né? O grande sucesso é a gente trazer independência, a gente trazer um crescimento. Por isso que a gente... Por isso que... A sementinha, né? Deixar a semente. A gente vai lá, ajuda a dar... ensina a pescar, ajuda a comprar uma ferramentas melhores para fazer aquilo. Não dá peixe, né? Mas a gente não pode ser o fator dependente de uma boa qualidade de vida ou de desenvolvimento. Pelo contrário, é como o papel dos pais, né? Assim, você cria um bom filho quando ele depois consegue ser independente. Então, a gente tem esse mesmo papel com todas as organizações. Por isso que eu frisei lá no início o papel importante da Agência de Desenvolvimento Local, em que a gente consegue preparar ela para quando você recebe, quando o projeto recebe o investimento no projeto, o investimento privado, o investimento do pacote que foi feito, financeiro, recebe o investimento, a gestão disso ela é feita pela Agência de Desenvolvimento Local. E aí o Pronatura, ele acompanha por um tempo, certo. E depois esse filho, ele já está sozinho para crescer e se desenvolver e seguir em frente. E ele passa a ser um projeto que ele tem a Agência de Desenvolvimento Local como gestora e ele tem múltiplos donos ali, né? Entendi. Dos produtores aos investidores. Carolina, infelizmente, né, o nosso programa está se encerrando. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes sobre o papel de cada cidadão, cada empresa na construção de um futuro mais sustentável, justo e ético. É com você, Carolina. Olha, antes de trabalhar todo dia, eu não vim com nada pronto, mas primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Espero que a gente possa estar juntos em novos momentos. Sim, que a gente possa trazer mais impacto a Angola. Mas trazendo a primeira coisa que me vem à cabeça é que todo dia antes de trabalhar, eu peço a Deus que eu possa ter sabedoria para honrar os dons que Ele me deu. Então, acho que se todo mundo, dentro do seu ofício, seja ele qual for, buscar honrar, porque eu acho que honrar é uma palavra que traz um pouco de dignidade, integridade, né, de virtude. Então, se a gente fizer do nosso pequeno aqui, se comprometer com o que a gente tem de melhor para entregar o melhor, no final do dia, a gente vai ter um mundo mais sustentável, mais digno, mais íntegro, para seja qual for o setor que você vai trabalhar. Então, acho que é uma mensagem mais humana, individual, do que estratégica, corporativa, porque isso é consequência. Carolina, adorei a sua participação. Agora é com você, Hugo. Se despeça, por favor. Não, eu quero agradecer, né, a Carolina por essa participação. É muito importante para Angola ter essa visão global. Professor, novamente agradeço a presença, equipe técnica agradeço e aos ouvintes por nos acompanharem mais uma semana no nosso programa. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Brasil Angola, parceria que faz. Aqui na Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, 97.5 FM.
Hoje tivemos o privilégio de conversar com Carolina Aragão, diretora de inovação e impacto no Pronatura Internacional, que nos trouxe reflexões profundas sobre o desenvolvimento econômico sustentável e sobre a importância da ética na comunicação e nos negócios, como caminhos para um futuro mais justo, responsável e humano. O diálogo de hoje mostrou que o verdadeiro progresso nasce quando o crescimento econômico se alia à integridade, à cooperação e ao respeito pela dignidade das pessoas. Agradecemos a todos os ouvintes que estiveram conosco em Angola e no Brasil e em qualquer parte do mundo. Que as ideias partilhadas aqui inspirem novas ações e parcerias capazes de transformar realidades, porque juntos, Brasil e Angola constrói pontes de esperança, inovação, desenvolvimento sustentável. Vamos encerrar com a música Chega Mais Perto de Punidor e Tito Paris. Fiquem com Deus. Chega mais perto, me dá um beijo, vem por favor.